quero ministrar uma palavra para você que está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9. Então acompanhe a partir do versículo de número 1, por gentileza, e depois você fica com a Bíblia aberta. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Posso ouvir um amém por essa leitura? Todo mundo conhece um pouquinho da história do Mefibosete, não é? Por quê? Porque ela está dentro da história do rei mais famoso da Bíblia, que é o rei Davi. Mas para algum irmão, né, mais novo convertido que está chegando agora, deixa eu só dar um pano de fundo e explicar para você o que está acontecendo aqui. Davi, nesse dia, acordou pela manhã e perguntou para os servos dele, falou assim: olha, será que tem alguém da casa de Saul que ficou vivo? Porque eu estou com vontade de abençoar essa pessoa. Aí falaram assim: ó, tem um cara que trabalhava com Saul, que o nome dele é Ziba. E o Ziba trabalha aqui para o senhor. Aí Davi falou assim: então manda trazer o Ziba aqui. Aí quando o Ziba chegou, Davi perguntou para ele, falou: senhor Ziba, você conhece alguém vivo, que seja parente, neto, filho, alguma coisa do rei Saul, ou de Jonatas, para que eu possa abençoar essa pessoa? Aí o Ziba falou assim: ó, eu conheço um rapaz, o nome dele é Mefibosete. O Mefibosete, isso palavras de Ziba, ele é coxo das duas pernas, ou seja, ele não anda. E ele mora lá na casa de Maquir, numa cidade chamada Lodebar. E esse é o tema da minha mensagem: saindo de Lodebar. Porque é isso que o rei vai fazer para o Mefibosete. Vai tirar Mefibosete de Lodebar e vai trazer para morar no palácio junto com ele. O que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete nasceu príncipe, filho de príncipe. Ele era filho de Jonatas, Jonatas era filho de Saul, e Saul é que era rei. Qual era o destino de Mefibosete? Ser rei, porque era filho de príncipe, estava na linhagem real. Quando Saul morreu, morreu também Jonatas. Então você presta atenção: morreu o avô de Mefibosete, que era rei, morreu o pai dele, que era Jonatas, que era príncipe, e ele sobreviveu porque esconderam ele. Era costume naquela época, gente, você sabe disso, quando morria, quando assumia um novo rei, esse novo rei mandava extinguir, acabar, dizimar a família daquele rei que foi deposto ou morto. Por quê? Para que eventualmente não houvesse um levante, uma rebelião da casa daquele antigo rei. Só que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, não mandou fazer nada disso. Porque quando Deus te coloca num lugar, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa
atrapalhar ninguém. Você não precisa se sentir ameaçado por ninguém, porque quando Deus te coloca em um lugar, ninguém pode te tirar de lá. Já estou pregando para alguém aqui. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, fala assim, o pastor já está pregando para você e você não prestou atenção ainda. Vou repetir, quando Deus te coloca num lugar, ninguém pode te tirar de lá. Aí, a ama que cuidava do Mefibosete, que ele era novinho quando o pai dele morreu. Quando começou aquele alvoroço da notícia, morreu teu avô, morreu teu pai, a ama, a babá dele, pegou ele para sair correndo, e ele era novinho, devia ter uns 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, pegou ele para sair correndo, e na hora que foi sair correndo com o Mefibosete tomou um tombo do colo dela, e foi nesse tombo, nessa queda, que ele ficou coxo, deve ter quebrado as 2 pernas, né, batido a coluna, e não andou nunca mais. Gente, imagina que história. Primeiro, você está destinado ao trono, você está destinado ao palácio, e daí a pouco, num só dia, isso tudo muda, com uma notícia. E além de você perder esse destino de ser filho de príncipe, ou de ser, eventualmente ser rei, além de perder isso, ele ficou coxo, não conseguia andar mais, gente. Que às vezes a nossa vida é assim também. As coisas mudam com uma notícia. E às vezes a notícia vem e quebra todo um processo que você havia construído. E o pior é quando isso é quebrado e passa pela vida de alguém que deixou você cair no processo. O ruim é quando acontece alguma coisa que no processo você estava sendo levado por alguém e a pessoa que estava te levando deixou você cair. Aí, ouça o que acontece. Davi agora é rei. Davi acorda um dia e fala assim, tem alguém da casa de Jonatas? Por quê? Porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas. E a aliança que Davi havia feito com Jonatas era essa. Eu cuido de você e da sua família quando você precisar. E se eu precisar, você cuida de mim e da minha família. Uma aliança. Tanto é que Jonatas algumas vezes livrou Davi das mãos de Saul, que queriam matar Davi. Saul queria matar Davi, muitas vezes Jonatas falou, não vai por esse caminho, esconde aqui. Então Jonatas ajudou Davi, e agora chegou a vez dele cumprir a parte dele da aliança. Por quê? Porque quando se faz uma aliança, a aliança não pode ser quebrada. E agora Davi vai abençoar Mefibosete, tirando Mefibosete de Lodebar. E essa terra árida aqui está propositalmente, sabe por quê? Porque Lodebar significa exatamente isso, lugar árido, lugar sem recursos, lugar dos esquecidos, lugar de pessoas que vivem na prova. Mas o rei se lembrou de Mefibosete e manda buscar Mefibosete. Então eu quero aplicar essa mensagem aqui sobre a sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que está em Lodebar, seja em qual for a área da sua vida. Pode ser que o teu Lodebar seja emocional. Pastor, estou vivendo um momento de crise, estou em Lodebar, mas o meu negócio é emocional. Pode ter alguém aqui hoje que o Lodebar dele é financeiro. Pastor, nunca passei uma crise como essa que eu estou passando. Eu estou num Lodebar financeiro. Pode ser que tenha alguém aqui que está num Lodebar espiritual. Pastor, minha vida espiritual está declinando. Ou tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Deus e falou, pastor, eu estou vivendo um momento terrível, eu preciso sair de onde eu estou. Então eu vou te dar uma boa notícia hoje. O rei vai te tirar de Lodebar. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Então abençoa a vida de alguém aí e fala, você vai sair de Lodebar. Porque Lodebar não é o seu lugar. Seu Lodebar pode ser uma tristeza que está no teu coração. Seu Lodebar pode ser um momento de desespero. Seu Lodebar pode ser uma crise familiar. Eu quero profetizar. O rei vai tirar você de Lodebar. Os irmãos até aqui entenderam? Pode dizer glória a Deus aí?
Então, algumas lições aqui para nós aprendermos alguma coisa e aplicar essa semana na nossa vida. Primeiro, Mefibosete estava debaixo de direitos que nem ele sabia que tinha. Sabe por quê? Porque quando o pai dele morreu, ele era muito novinho, não sabia que Jonatas tinha feito uma aliança com Davi. Quer dizer que Mefibosete tinha direitos sobre ele que ele não sabia que tinha. Você sabia que tem gente que está aqui, que tem direitos em Deus e não sabe que tem? Que tem coisas que é direito seu e que você não está usufruindo, como Mefibosete não estava usufruindo. Por quê? Porque simplesmente não sabia. Mefibosete estava caído, mas ele ainda assim tinha direitos. Mefibosete estava em Lodebar, lugar dos esquecidos, mas mesmo assim ele ainda tinha direitos, porque ele estava debaixo de uma aliança. Você também está debaixo de uma aliança e você tem direitos em Deus, meu amado. Então, não é o fato de você estar em Lodebar que tira esses direitos de você. Ao contrário, os teus direitos podem te tirar de Lodebar. A Bíblia diz, eu gosto do texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, todo mundo conhece. Ele diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês servem a um Deus, e vocês têm uma posição. Por quê? Porque Deus um dia tirou vocês das trevas. Deus tirou vocês de Lodebar e transportou vocês para o reino da luz. Você não é das trevas, você é da luz. Você não é de Lodebar, você é do palácio. Eu queria que tivesse alguém para glorificar a Deus aqui. Você pode colocar a mão no peito, dizer e falar: eu não sou de Lodebar. Pode dizer. Não só nos transporta das trevas para a luz, mas a Bíblia também diz, em João, no primeiro capítulo, no verso 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, você está debaixo dessa palavra, você tem uma aliança com Deus. Por quê? Porque você é filho de Deus. O diabo não é filho de Deus e nunca vai ser, por isso que ele não gosta de você. Porque quando ele olha para você, sabe o que ele vê? Um filho de Deus. Diga aí, eu sou filho de Deus, diga aí. Terceiro, é que essa posição que nós temos, esse direito que temos, que muitas vezes não sabemos, também está expresso em Efésios no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 6. E eu sintetizo o que Paulo está dizendo. Ele nos deu vida e nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Só 8, glória a Deus. Eu estou falando que Jesus nos ressuscitou. Agora eu pergunto, quem ressuscitou? Estava o quê? Estava o quê? Olha o que a Bíblia diz: Ele nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo, e além disso, nos transportou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que são lugares celestiais? Um lugar diferente de Lodebar. Deus nos transporta espiritualmente para os lugares celestiais, que são lugares de autoridade. Lugares que o inimigo não pode tocar você. Então você, nós aqui podemos ter direitos que muitas vezes nós não sabemos que temos, assim como Mefibosete. Tinha o direito, mas não sabia que tinha. Eu quero dizer para você que você foi transportado das trevas para a luz. Eu quero dizer que você é filho de Deus, e eu quero dizer que você está assentado nas regiões celestiais. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa casa, meu amado? Então, Mefibosete tinha direito. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte: é que uma aliança feita, ela não pode ser quebrada. Eu pergunto para os irmãos, qual era a condição de Mefibosete? Ele era coxo, é a descrição que está no texto. Era coxo, mas tinha uma aliança. Ele era pobre, mas tinha uma aliança. Ele era fraco, mas tinha uma aliança. Era debilitado, mas tinha uma aliança. Ele estava vivendo na escassez, mas tinha uma aliança. Ele estava em Lodebar, mas tinha uma aliança.
E a aliança não pode ser quebrada. E Davi sabia disso. Então, você tem que entender, Deus tem uma aliança comigo, independente do momento que eu estou vivendo. Você pode não estar conseguindo caminhar, mas você tem uma aliança com Deus. Você pode estar vivendo um momento de prova, mas você tem uma aliança com Deus. Você pode estar vivendo um momento de escassez, mas você tem uma aliança. Não se esqueça disso. Fale para o mundo espiritual ouvir, fale para o inferno ouvir. Eu tenho uma aliança com Deus, eu sou filho de Deus. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante filisteu, Golias? Quando Davi chegou para a luta, a primeira coisa que Davi falou: quem é este incircunciso filisteu? A circuncisão, para o judeu, para o povo de Israel, que era o corte no prepúcio, quando a criança nascia, Deus estabeleceu para ser o sinal da aliança que Deus tinha com o povo. Olha o que Davi resgatou na hora da batalha. Quem é este incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? Quem é este que não tem uma aliança com o Deus que nós temos uma aliança? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Você entende isso? Quando Deus olha para a terra, Ele sabe quem tem uma aliança com Ele. E essa aliança não pode ser quebrada. Davi, meus irmãos, tinha muitas falhas. Davi era um homem que tinha falhas. E Davi cumpriu a aliança dele. Aí eu pergunto para você, Deus tem alguma falha? Aí eu pergunto para você, Deus comete erros? Davi falhou, Davi cometeu erro. E sustentou a sua aliança. Imagina Deus. Levante sua mão para receber o que eu vou dizer aqui. Deus tem uma aliança com você, e Ele vai manter essa aliança até o final. Por quê? Porque Deus não quebra a aliança. É isso que está lá em Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Ou seja, quando Deus fala, Ele cumpre o que falou. Ele é um Deus que cumpre alianças. E essa aliança que Ele tem conosco não pode ser quebrada. Nós estamos, declare comigo assim, ó, eu estou debaixo de palavras de aliança. Tem um monte de palavra de Deus que está sobre a sua vida que não pode ser mudada. Pastor, me dá uns exemplos aí, eu te dou. O Salmo 37, verso 25, o salmista diz: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência padecer necessidade. Sabe o que é isso? É uma palavra que está sobre a sua vida. Vai ter sustento para você, vai ter sustento para os teus filhos, vai ter sustento para os filhos dos teus filhos. Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra geracional de sustento e de provisão. Um outro exemplo, você está debaixo de uma palavra de proteção. 1 João capítulo de número 5, verso de número 18. O que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Era para você ter dado um glória a Deus forte aí debaixo dessa máscara. Vou repetir, quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não pode tocar. Irmão, você acha que se o diabo pudesse te tocar, você estaria nesse culto aqui agora? Você sabe por que você está aqui? Não é porque você é bom, não. É porque Deus tem uma aliança com você. E o diabo não te toca por causa disso. Você está aqui, não é porque, não, você está aqui, é porque Deus tem uma aliança com você. Agora, você acha que o diabo já não quis te matar nessa semana que passou, não? Você acha que não? Ninguém aqui sabe a quantidade de livramentos que teve essa semana, que nem ficou sabendo que teve. Daniel está aqui orando, ó. Deus manda a resposta através de um anjo. Isso foi o anjo que falou quando chegou para Daniel. Quando o anjo chega, fala para Daniel assim, ó, já tem 21 dias que eu saí. Desde o início que você começou a orar, Deus já tinha mandado trazer a resposta para você. Só que eu tive que enfrentar uma batalha. O príncipe da Pérsia me resistiu, não queria deixar eu passar. Nós travamos uma batalha, eu venci e estou aqui com a resposta para você.
Aí eu pergunto para você, enquanto Daniel estava orando, ele sabia que a batalha estava sendo travada? Sabia ou não? Não sabia. Então, nesse exato momento, você está aqui, ó, cultuando a Deus, pode ser que tenha uma batalha, pode ser não. Vou afirmar, existem batalhas travadas no mundo espiritual que você não está vendo. Resistência no mundo espiritual, resistência do inimigo, para que bênçãos não cheguem até você. Mas você tem uma aliança com Deus. Ah, meu irmão, se você soubesse como Deus está te livrando, como Deus está te guardando e como Deus está te abençoando, você não estaria olhando para mim do jeito que está olhando aí não. Você já estava com uma mão levantada, as duas mãos levantadas, abria a tua boca e glorificava a Deus. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. Aleluia! Pastor, um outro exemplo, tem uma palavra de livramento sobre a sua vida. Lembra que o salmista falou? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. E tem uma palavra de vida eterna para você, João capítulo 14. Jesus falou sobre o lugar celestial que está sendo preparado. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar, vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Daqui a pouco Jesus vem nos buscar. Estamos debaixo de uma palavra de aliança, aqui não é o nosso lugar, Jesus vai voltar. Um dia o Christian vai sair daqui, um dia o Odilon vai sair daqui, um dia o João vai sair daqui, um dia essa igreja, um dia tem gente que vai chegar para o culto na ADVEC São Paulo e não vai ter mais culto, porque a igreja foi arrebatada por Jesus. Então declare, a aliança que Deus tem comigo não pode ser quebrada. Terceiro, mesmo que você esteja em Lodebar, Deus não se esquece de você. Davi, que se esquecia, lembrou, e Deus. Você pode estar vivendo um momento difícil, querido, e pode até estar achando que Deus esqueceu de você, mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer, eu não me esqueci de você. Se Davi, que era falho, que era rei, que tinha ocupações, cabeça de homem, se esquecia, não se esqueceu, eu falo, mas gente, será que não tem alguém? Olha para você ver, imagina Deus. Então se Deus, quando Deus tem uma aliança conosco, Ele não se esquece. Eu tenho uma palavra boa para alguém aqui, Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 8, depois você lê em casa, e lembrou, depois de muitos dias que Noé estava dentro da arca, as águas já tinham baixado, capítulo 8 de Gênesis, a Bíblia, olha que linda, a Bíblia diz assim, e lembrou-se, o texto começa desse jeito, e lembrou-se Deus de Noé. Era como se Deus estivesse dizendo, chegou a hora de você sair da arca, e lembrou-se. A Bíblia diz também, em Gênesis capítulo 30, acerca de Raquel, que não podia gerar filhos. A Bíblia diz, e lembrou-se o Senhor de Raquel, e lhe concebeu filhos. Êxodo capítulo 2, versículo 24, quando o povo estava sendo oprimido pelos egípcios como escravos, a Bíblia diz, e lembrou-se o Senhor da aliança que havia feito com Abraão, seu servo. O povo estava na aflição, mais de 400 anos como escravos. A Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de uma aliança que fez há mais de 400 anos. Ah, meu irmão, Deus não se esquece daquilo que Ele fala. Atos capítulo 10, verso 31, quando o anjo aparece para Cornélio, ele diz para Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas foram lembradas diante do Senhor. Deus se lembrou das ofertas que Cornélio havia dado, e Deus se lembrou das orações que ele havia feito. Agora eu quero destacar um negócio aqui, quando a Bíblia diz e Deus se lembrou, só para você não confundir. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não é porque Ele havia esquecido. Essa é a expressão certa do pastor Moacir, é isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu falo assim, me lembrei, é porque a gente tinha esquecido. Rapaz, me lembrei que eu tinha falado isso para o fulano. Quem aqui já aconteceu isso com você ou não? Fala a verdade. Graças a Deus que você ainda lembrou ainda.
quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não é porque Deus havia esquecido, é porque não existe uma palavra no português para descrever isso. Mas é mais ou menos assim. Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, não é porque Ele esqueceu, é porque quando Deus faz uma promessa, Ele marca a data do cumprimento, e no dia do cumprimento Ele se lembra. Ele faz a promessa e fala, tal dia eu vou cumprir. Quando chega tal dia, Ele vai lá e cumpre. Aí a Bíblia diz, e se lembrou, mas não é porque esqueceu. É porque chegou a data do cumprimento. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu queria que tivesse pelo menos 50 pessoas para receber essa palavra. Está chegando o dia de Deus se lembrar daquilo que Ele te prometeu. Aí, ó. Vou tirar esse cara de lá. Quarto lugar, Deus, ou o rei, não nos tira de Lodebar por quem somos, mas por quem Ele é. Tem nada a ver com a nossa capacidade. Eu pergunto, você me responde. Mefibosete conseguiria sair de lá sozinho? O que é que o rei fez? Mandou uma comitiva tirar ele de lá. Porque quando Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida, Ele não faz contando com você, Ele faz contando com Ele. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, querido, você não pode olhar para a tua própria capacidade. Por isso que tem gente que diz assim, eu tenho até vontade de ir para a igreja, mas será que eu vou conseguir? Porque eu tenho tanta coisa pendente na minha vida, será que eu consigo largar isso? Você está contando com servir a Deus com a sua capacidade, mas não é com a sua capacidade. Se Deus quiser te tirar disso, Ele vai te dar força para vencer isso, para que você possa servi-lo. Quando eu ouvi um apelo para quem queria aceitar a Cristo pela primeira vez, eu estava sentado no último banco da igreja. Um rapaz que trabalhava comigo me convidou para ir. Isso em 1995. E quando o pastor falou, você quer entregar sua vida para Cristo? Você quer mudar de vida? Você quer viver uma vida para Deus? Você quer bênçãos de Deus na sua vida? Entrega a tua vida para Jesus, sua vida vai mudar. Na minha cabeça era assim, estou falando que eu vivi isso. Espera aí. Essa conta não vai bater. Eu nunca fui da igreja. Pronto. Esse negócio não vai dar certo. 2, eu tenho vícios que eu mesmo já tentei parar com eles e não consegui. Consegue? Não consegue. Como é que eu vou lá e eu falei, eu quero, e como é que eu vou me livrar disso? E se eu falar que eu quero e não conseguir? Olha, um monte de coisa na minha cabeça. E as minhas amizades? E a vida que eu tenho? Aí fui fazendo um monte de conta. Mas depois é que eu fui entender que eu me livraria disso tudo, não com a minha própria força. Porque quando o rei manda buscar, ele manda os recursos para te tirar de lá e te levar até o palácio. Não é com as suas próprias pernas, nem com a tua própria força, é com a ajuda do rei. Oh meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, meu amado? Você quer ver uma coisa? Quando o rei manda chamar Ziba, que era o cara que havia trabalhado com Saul, o rei pergunta assim, Davi, você conhece alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas que tenha ficado? Que eu estou com vontade de fazer beneficência, estou com vontade de abençoar. Se você ler o texto comigo, você lembra o que Ziba falou. Olha a resposta de Ziba. Ele disse assim, tem um, no verso 3, tem um, chamado Mefibosete, está na casa de Maquir, em Lodebar, vírgula, e é coxo de ambas as pernas. Não foi isso que Davi perguntou. Davi perguntou, tem alguém? Não interessa como ele está. Não interessa se ele tem defeito. Não interessa se ele tem pecado. Não interessa se ele errou. É assim que Deus faz conosco. Ziba é o símbolo da nossa geração, que olha e atenta para os defeitos das pessoas. Mas quando Deus olha para nós, Ele não está olhando para os nossos defeitos. Ele não está olhando naquilo que somos, nem aquilo que fomos. Ele está olhando naquilo que Ele vai nos transformar. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui hoje. Deus vai te tirar desse lugar.
Deus vai te tirar. Declara aí, eu vou sair de Lodebar. Declara alguém aí, declara, eu vou sair, eu vou sair. As pessoas veem as falhas, Deus vê além das falhas. Quinto lugar, caminhando para encerrar aqui, ó. Diante da grandeza de Deus, nós não somos nada. Isso que essa aliança revela. Quando Mefibosete, rapaz, quando chegou aquela comitiva lá em Lodebar, do rei, cavalos e tudo. Onde que é a casa de Maquir? Maquir mora ali na esquina ali, senhor. Ok, chegou lá, desce o súdito do rei Davi. É aqui que é a casa de Maquir? É. Tem um rapaz aqui que está morando aqui, o nome dele é Mefibosete. Mefibosete estava vindo lá de dentro. Se o rei mandou vir atrás de mim, ele sabia como é que era a cultura da época. O que deve ter passado na cabeça dele? Vou morrer. Eu vou ser exterminado. Essa é a cultura. Só que na cabeça de Mefibosete deve ter passado, eu vou morrer. Mas a ordem não era de morte. A ordem era de vida. E tem gente que acha que o relacionamento com Deus é isso. Se eu for para Deus, o que vai acontecer comigo? É o contrário. Se você continuar em Lodebar, ô Mefibosete, você vai morrer. Vem para o palácio, para onde o rei está querendo você, que lá você vai ter vida e bênçãos. Quando Mefibosete chega na presença de Davi, estou encurtando a história, a Bíblia diz, que Davi olha para ele e fala, Mefibosete. Aí a Bíblia diz que ele cai, e diz assim, quem sou eu? Quem sou eu? No versículo de número 8, ele usa uma expressão muito forte, eu sou um cão morto diante do meu rei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou com nada. E é isso mesmo. Quando a gente chegar na presença do rei que nos chamou, tem que chegar bem por baixo mesmo, porque grande é ele. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Eu estava lá em Lodebar. Tem mais alguém aqui que foi tirado de Lodebar? Não sei se tem alguém para glorificar a Deus aqui. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que se Deus não tivesse me tirado de Lodebar, eu já tinha morrido, meu irmão. Eu já teria morrido. E eu tenho certeza que a vida de Mefibosete foi estendida, foi ampliada por causa do favor do rei. E é a mesma coisa que Deus está fazendo por pessoas aqui hoje. E é a mesma coisa que Deus fez por muitos que estão aqui. Eu queria que tivesse alguém aqui para glorificar a Deus diante da grandeza desse Deus que um dia te tirou de Lodebar. Faz barulho de vitória aí, querido. Faz. Até aqui os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando? Assim ou não? Você pode dizer amém? Se você está entendendo? Então você entende que a história é essa. É sair de Lodebar. E isso nos leva para a nossa sexta e penúltima lição. Qual? Deus tem um lugar à mesa para cada um de nós. Olha o que Davi falou para ele. Está aí no texto que você leu. Davi falou com ele, não, eu não trouxe você aqui para você morrer. Eu trouxe para você viver. E tem um detalhe. A partir de hoje, você vai comer a comida que eu como. E você vai se assentar à mesa comigo. Mefibosete olhou e falou assim, faz isso não, eu vou merendar com o rei. Olha que beleza. E a mesa do rei é farta ou não? Falta alguma coisa na mesa do rei ou não? O que você acha que tinha lá na mesa do rei? Suco de maracujá fresquinho, batido na hora, água de coco, franguinho com quiabo no almoço, canjiquinha de noite. Olha que maravilha, pãozinho do café da tarde. Davi falou, o que eu for comer, você vai comer também. Sabe por quê? Quem nos tira de algum lugar e nos leva para outro, nos leva para viver a vida que ele tem. Você já viu aquela expressão? O fulano está comendo o pão, pode falar, que o diabo amassou. Por quê? Porque foi o diabo que levou ele para o lugar lá. Está vendo? Quando a pessoa é levada, quem leva é que vai determinar o banquete. Agora, quem levou Mefibosete? Pode falar, quem foi? Foi o rei. Então ele ia se alimentar o quê? Com o quê? A mesma comida que o rei comia.
Olha o que Davi falou: você vai se assentar à mesa comigo. Mesa fala de quê? Fala de comunhão. Mesa fala de honra, porque você só coloca na mesa pessoas da sua confiança. A mesa para o judeu é sagrada, meu irmão. Assentar à mesa é sagrado para o judeu. Quando Davi diz, você vai comer comigo, Davi estava dizendo, o que é meu agora é teu também. E é isso que Deus quer fazer por muita gente. Que você se alimente da mesa dele, que você viva com ele. E a mesa, ela tem uma característica: quando você assenta na mesa, o que fica aparecendo do seu corpo? Do tronco para cima, tá certo? Você vê perna depois que você assenta na mesa? Hã? Só o braço aqui, ó, trabalhando. E a boca é só daqui para cima. Aí eu te pergunto, onde é que estava o defeito de Mefibosete? Nas pernas. Só que quando ele se assentava à mesa, ele ficava igual todo mundo que estava na mesa. Eu quero dizer aqui para todo mundo que está aqui, as pernas de todo mundo aqui estão escondidas hoje. Não é para ninguém ficar olhando debaixo da mesa para ver o defeito do outro. Que aqui não tem ninguém nem maior e nem menor. Está todo mundo na mesa com o Rei Jesus. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que Ele está nos colocando num lugar de igualdade. Que a igreja é isso. A igreja é um banquete preparado por Deus, querido. A igreja é um banquete. Aqui todo mundo aqui é carente da graça de Deus. Aqui não tem ninguém melhor, pastor, porque eu tenho 30 anos de crente. No céu, Deus vai ter que ter uma mansão para mim, deve ser lá meia parede com trono. Ou então a minha mansão vai ser maior. Nada disso. Todo mundo que chegar lá, vai chegar igual. Lavado pelo mesmo sangue do Cordeiro de Deus. Oh, quem pode glorificar a Deus aí, por estar à mesa com o rei aqui? Tem alguém que pode glorificar a Deus aí? Dizer glória a Deus, aleluia. E por último, como é que começou a história do Mefibosete? Começou assim, ó, escapando, caindo, ficando coxo, nunca mais andou desde criança. E onde que ele estava agora? Lodebar, esquecido. Que história, hein? Fala a verdade, triste ou não é? É uma história triste. Como é que vai terminar a história de Mefibosete? Começou difícil, começou ruim, começou da pior maneira, mas Deus fez terminar melhor. Então essa é uma lição que Mefibosete, que a história dele está me ensinando, que o final pode ser melhor. Essa palavra é para alguém aqui. Não é o que você está passando ou o que você passou. Deus tem um final melhor para você. Eu vim dizer para alguém, Deus tem um final melhor para você. O diabo está dizendo, vou te matar, Mefibosete. E Deus está dizendo, vai não, vou tirar ele de Lodebar e vou levar ele para o palácio. Nunca mais ninguém vai dizer acerca de Mefibosete. Onde mora Mefibosete? Casa de Maquim, Lodebar. Nunca mais ninguém vai dizer isso. Onde é que mora Mefibosete? Mora na casa do rei. Come na mesa do rei. Isso é história mudada, irmãos. Isso é história mudada. Nunca mais vão dizer ao teu respeito aquilo que diziam antes. Agora a sua história mudou. Que a sua história vai terminar melhor. Eu vou liberar aqui uma última palavra profética sobre a sua vida. O seu final vai ser melhor do que o teu começo. Oh, bate palma e glorifique a Deus se você crê nisso, querido. Eu não sei se tem alguém aqui que já pode olhar para a sua própria vida agora. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, que isso aí nessa terra já vai passar até o final. Mas eu não sei se tem alguém aqui que poderia, como eu, já dar uma olhada para a vida,
vê de onde Deus tirou e já pode agora falar: pastor, já melhorou bastante. Tem alguém aqui que pode dizer isso ou não? Pastor Arley pode dizer isso, pastor Arley? Melhorou ou não melhorou? Hã? Tem alguém que pode dizer: pastor, se eu te contar a minha vida de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu só queria falar uma coisa: eu não posso levantar uma mão só não, que eu vou estar até pecando, tem que levantar as duas, para agradecer a Deus. Por quê? Porque já melhorou, já melhorou, e se já melhorou, vai melhorar ainda muito mais. E é isso que eu vim aqui hoje profetizar para você: sair de Lodebar. Você pode dizer amém? Fica de pé no seu lugar e dá um lindo aplauso para o Senhor Jesus. Então, se você recebe essa palavra.